capítulo 1, vamos ler. Na verdade, eu vou ler o versículo 18 e 19, na Nova Almeida atualizada. Quero te convidar para ficar com a Bíblia aberta. Se você estiver com o aplicativo, tudo bem. Se você estiver com a Bíblia em papel, impressa, melhor ainda. Mas fique com o texto aberto, se for possível. Nós vamos a outros textos também. Foca em Efésios. Vamos aprender da palavra do Senhor. Efésios 1, versículo 18 e 19 diz assim: Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém? Irmãos, nós estamos meditando nesta oração que o apóstolo Paulo faz logo após esse longo parágrafo que você tem aí na sua Bíblia, que são os versículos 3 a 14. Há algumas traduções que os versículos 3 a 14 tem uma outra divisão, mas no grego e na Nova Almeida atualizada, por exemplo, é feita num bloco só, como é no original, como é no texto grego. É um parágrafo, é uma sentença. E aqui, Paulo está falando sobre as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para essa igreja em Éfeso. E é uma carta para nós, inclusive, hoje. E aqui temos, você ainda não leu, mais uma vez, hoje é um dia para te encorajar, para te lembrar, e aqueles que estão fazendo, continuar encorajando aí no dia a dia. Nós estamos focados em Efésios, e eu queria te animar aí, a cada dia, se esforce, leia um capítulo por dia, não é um grande esforço, leia um capítulo por dia, se possível, porque são 6 capítulos. No domingo, prepara aquele horário. Se você não consegue fazer isso muito cedo porque não é o teu relógio aí biológico, faça na parte da tarde. Mas passe algum momento nesse dia ou na semana, enfim, aqui não é para criar uma regra, é só para te encorajar, uma possibilidade concreta que você pode se dedicar à palavra de Deus um pouquinho mais, um pouco mais de esforço, foco, atenção, e leia a carta toda. São 6 capítulos, 20 minutos que você vai se dedicar, vai se empenhar ali e vai se deliciar nesse texto que é rico demais. Eu queria encorajar você que é da comuna aqui, que está conosco acompanhando essas mensagens. Se você é convidado também, consegue participar conosco, também é bem-vindo. Mas vamos juntos, vai demorar um ciclo ainda de meses, irmãos. Não sei quanto tempo, eu pensei que ia durar 15 ou 16 semanas, mas estou vendo que está furado essa conta. A gente vai levar um tempo maior aí, porque é muito rico o texto, e eu acho que não vale a pena a gente acelerar. E, inclusive, com os pequenos grupos, nós temos aqui na nossa igreja a prática de, durante a semana, nos dividirmos em pequenos grupos. Estamos estudando aquilo que é pregado no domingo e acompanhando também um texto do pastor John Stott, de um livro chamado Lendo Efésios, com John Stott, que é um resumo de um comentário maior que ele tem. Mas a editora Ultimato publicou uma edição nova e um grupo ajustou o comentário que é mais extenso, textos mais curtos, justamente para ajudar pequenos grupos ou leigos, ou enfim, quem quer se dedicar a um estudo. O texto é muito bom, é muito bem traduzido também para o português. Vale a pena, se você puder investir, invista, adquira esse livro, participe do pequeno grupo, você é bem-vindo. Está no site novo aí da igreja, fazendo agora a divulgação mais uma vez. Há ali os grupos, entre em contato com a secretaria da igreja. Se você não participa, não sabe como fazer, a gente coloca você em sintonia aí com alguém, tá bom? Mas para que eu estou falando isso? Porque vale a pena a gente ir aprendendo aqui da palavra de Deus. E essa carta de Paulo aos Efésios, essa declaração dos versículos 3 a 14, que nós, inclusive, aqui na igreja já meditamos, refletimos em mais de uma semana, inclusive, é uma das mais lindas declarações que você tem na Bíblia.
É uma das mais lindas, poderosas declarações que a gente pode ler e aprender. Paulo trata de um ensino, o que a gente chama de doutrina. Para quem se assusta com o nome, doutrina quer dizer ensino. E é doutrina, é teologia, é profundo o texto, mas é possível de entendermos. É possível de você ler e ver a profundidade daquilo que Paulo está expressando aqui. E é tão profundo que aí nessa sequência, a partir do versículo 15, Paulo ora. Paulo vai fazer essa oração que ele começa no versículo 17, dizendo: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele. Quer dizer, para conhecer o Deus que Paulo está falando, escreve nos versículos 3 a 14, você vai precisar, juntando-se a esse pessoal que está lendo esse texto por milhares e milhares de anos, porque já 2000 anos que a igreja lê e medita nesse texto, nós nos juntamos a esse grupo aqui. Nós precisamos de espírito de sabedoria e de revelação para compreender a glória do Deus que Paulo está falando. E é por isso que muita gente lê a Bíblia, lê um versículo, medita num texto simples da palavra de Deus e não compreende. E não faz diferença alguma, porque aqui é uma postura com a palavra de Deus. Você se aproximar da palavra de Deus, um clamor ao mesmo tempo. Senhor, me dá esse espírito de sabedoria e de revelação para compreender um pouquinho que é a glória do Senhor. E é interessante que Paulo mostra aqui que o alvo desse espírito de sabedoria e revelação é conhecer a Deus. É o que diz o versículo 18, para que saibam. E o propósito desse conhecer, ele continua a dizer, e é específico na sequência, porque ele vai mencionar aqui 3 atos de provisão do nosso Deus, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A citação aqui no versículo 17 diz do propósito, o que é? Do conhecimento dele. Por isso que eu quero que você fique com a Bíblia aberta. Vai lendo, vai vendo. Se você não tiver, fica no telão aqui. A Marcela está nos ajudando hoje ali no Data Show e vai dar tudo certo. Você está com a Bíblia, vai vendo, vai grifando, vai anotando, vai aprendendo. Versículo 18 diz do propósito qual que é? Para que saibam. E Paulo diz, peço que ele... O que é o versículo 18? Peço que o Senhor ilumine os olhos do coração de vocês. Olha o que Paulo pede aqui. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Irmãos, olhos são para quê? Para ver. Olhos são para quê? Para enxergar. Para enxergar o quê? Para enxergar aquilo que é real. A realidade. Muita gente pensa que a realidade é só isso. Isso aqui é real. Isso aqui é real. Tem gente que é o mesmo que belisca e pensa, não, mas é uma coisa mais filosófica, né? Cada um tem uma realidade diferente. Não. Belisca aí para você ver a realidade do teu irmão e ver a reação dele. Aí você vê algo bem real. Depende de quem você fizer. Não é para fazer literalmente. Só se for marido e mulher, né? Mas ainda assim, levar um tapão aí, você vai ver a realidade física. É uma realidade. Mas a gente aprende na palavra de Deus que o mundo espiritual também é uma realidade. Mas as coisas espirituais, as coisas de Deus, irmão, se não for iluminado, os olhos do coração não vão enxergar. Algo vai estar escurecendo isso. Eu gostei muito, estava ouvindo
o estudo nesse texto do pastor John Piper. Eu tenho acompanhado uma sequência de mensagens dele nesse livro. Isso tem inspirado o meu coração e tenho trazido aqui para compartilhar com vocês. Ele fala de uma citação muito clara para a gente entender o que é enxergar. E ele fala assim: se você estiver morrendo de sede, você não vai querer ficar imaginando se existe ou não uma fonte de água na sua frente. Você vai querer ver. Mas Paulo diz a respeito de olhos do coração. E o que ele quer dizer com isso? Em nosso coração encontram-se não apenas aquilo que você vê, mas tem a ver também com as decisões, afeição, pensamentos, sentimentos, desejos. Então esse ver é algo mais profundo. A realidade é algo mais profundo. Paulo aqui está orando. Peço que ilumine o coração de vocês. Peço que ilumine o coração de vocês. E diz Efésios capítulo 5, daqui a algumas semanas ou meses a gente vai estudar esse texto. Versículo 18 e 19, Paulo diz assim: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Quer dizer, aqui de novo é uma expressão que é muito mais do que nota, é mais do que melodia, é mais do que falar sobre a nota, a melodia, o tom correto. É mais do que ensino e doutrina correta. Aqui é Paulo falando, é sobre envolver a alma. É envolver o seu espírito, as suas afeições, o teu querer. É envolver a tua vontade, a tua razão. É o centro do nosso ser. Esses olhos veem a realidade daquilo que é digno. É ver a realidade daquilo que tem valor. É ver a realidade daquilo que tem beleza, grandeza, majestade do nosso Deus. E para ver isso, irmãos, tem que ser iluminados os olhos. É por isso que não adianta só tomar um café com a pessoa, só bater papo. Não é sobre quem convence quem. Não é sobre quem é mais inteligente do que o outro nos argumentos. As pessoas que estão caminhando no pecado estão caminhando na escuridão. Preciso que os olhos do coração sejam iluminados. Por isso que tem que orar, tem que clamar, tem que interceder. Então, pai, mãe, filhos e filhas, família, maridos, mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos, não importa a tua idade, não importa o que você chama de crise ou de vitória, não importa qual é a tua caminhada de vida, mas você já teve os seus olhos abertos? Você já teve os seus olhos iluminados? Porque muita gente chega e convive, inclusive aqui no ambiente da igreja, mas aqui se torna um ambiente da religião, da prática religiosa cristã. Você entra, você não tem uma experiência. Deus está neste lugar. E aqui quando eu falo deste lugar, por que deste lugar? Porque aqui é um ajuntamento da igreja de Deus. Daqueles que foram, como Paulo fala, um pouquinho antes também, foram selados com o Espírito de Deus. Povo que tem o Espírito de Deus e que por isso quando se reúne e adora a Deus, há algo nesse ambiente. Há algo aqui neste lugar. Mas de novo, não é algo mágico. E aí, pega o tijolinho da fé, irmãos, escreve aqui o versículo bíblico, e aí ora, chora, bate a cabeça, e não acontece nada. Você tem que ir para o pronto-socorro para fazer ponto. Ou então, igreja que você vai, rodopia no palco, deixa lá a carteira no palco, faz unção não sei do que, óleo não sei das quantas, um monte de coisa, pode até ter princípio bíblico. Pode até coisa que a Bíblia inclusive ensina. Mas a pessoa, ela não está conectada com isso, porque a pessoa ela veio aqui, se ela tivesse ido no Espiritismo, se ela tivesse ido numa outra fé, no Islã, se ela tivesse ido num grupo de autoajuda, o
porque ela quer que a vida dê certo. Ela não está buscando a glória de Deus. Ela não está buscando Deus por quem Ele é. Ele quer que é emprego, é sair da dívida, é carro novo, é casa nova, é mulher nova, homem novo. Quer trocar o casamento, quer trocar o seu... Por quê? Porque quer solução. A pessoa não está buscando ver. Conhecer a Deus. E aí você pergunta, o que é que está errado no meu filho? O que está errado no meu casamento? O que está errado nessa vida que eu tenho dinheiro, que eu já viajei, já fiz um monte de coisa, e o coração continua seco. E os olhos do coração não conseguem ver. Não conseguem ver a Deus. E ver a Deus, eu posso falar, a gente vai estudar Efésios, vai chegar até o final do ano, e talvez você não vai ver. Glória a Deus. Isso não vem do meu esforço. Por isso que a gente tem que orar e clamar, Senhor, algo que está obscurecido aqui, que é espiritual. Eu não tenho condições de reverter isso, só o Senhor tem. É o que o versículo 18 aí na sua Bíblia, nessa carta, diz. A razão dessa ignorância. Que diz aqui, a gente acabou de ler Efésios 4, 17 e 18. E diz que tiveram o entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Uma dureza de coração que gera ignorância sobre Deus. Presta atenção, qual que é o caminho? Para ser iluminado, como é que isso é vencido? Como é que você vence esse negócio? O que é essa dureza? De novo, vamos para Romanos. Romanos capítulo 2. O que é dureza de coração? Dureza de coração, Paulo fala em Romanos 2, versículos 4 e 5. Ele está dizendo, ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância, da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas, por ser teimoso, e na Almeida Revista Atualizada vai dizer, segundo a tua dureza, não sei como é que está na sua versão, e Paulo continua, e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Quer dizer, há pessoas, o que está errado? Por que escolheu um caminho tal e vai se afastando de Deus? Porque há uma dureza no coração. Olha o que diz Paulo em Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. O que é a dureza do coração, irmãos? Aqui o que a gente está falando é sobre o querer. Veja o que Paulo ainda vai dizer nesse mesmo capítulo de Romanos 1, mas agora um pouquinho antes, versículo 21 a 23, ele diz assim, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes, aos répteis, e aí ele vai dizer outras coisas nesse texto. Quer dizer, eles trocaram. Quer dizer, preferiram, desejaram as imagens. A questão aqui da dureza do coração, debaixo dessa escuridão, é sobre sua preferência. É aquilo que você está escolhendo. Não é apenas ignorância, é sobre o desejo.
E olha o que Jesus diz em Mateus, capítulo 13, versículos 13 a 15. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo com os olhos naturais, não veem com os olhos do coração. E ouvindo também, ouvidos naturais, não ouvem, como se também fossem ouvidos do coração, podemos dizer assim, sem ofender o texto, nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Meu Deus, como a condição de muitos sem Cristo é terrível. Que está passando por essa vida sem enxergar a realidade dessa vida. Irmãos, nascimento e morte, ou realidade para cada um de nós. Como é que você despreza o que está no meio entre um e outro? Nascimento e morte. Nascer, você sabe, se você está aqui, você está ouvindo, já passou por essa etapa. E a morte, você não sabe quando. Você pode até estar com a sua saúde abalada, mas o quando, não sabe. O que sabemos é que é uma realidade. E aí, a maioria das pessoas, ou grande parte das pessoas, vive esse hiato, esse entre, prezando a verdade. Ah, quando chegar lá, eu vou pensar nessas coisas. Quando me aproximar, não. Não. Quem diz isso é por que diz isso? Por que a pessoa fala algumas besteiras? Porque se há alguma coisa séria para todos nós pensarmos, é lógico que uma criança falar de morte, talvez já chorou a morte de alguém que amava, tudo, mas é uma percepção, é por isso que quando é jovem, quando é ainda adolescente, quando está no início da juventude, a maneira de gastar, de passar o tempo é mais à toa, é mais tanto faz, é mais tudo é farra, para a noite, eu durmo poucas horas, já recupero as forças e vou fazer outras coisas, experimenta drogas, experimenta um monte de tranqueira, parece que o estrago faz pouco efeito, só que o problema é que a pessoa está ali com 17 anos, faz besteira. Está com 25, mais besteira, tudo é farra. Daqui a pouco, passou dos 30. Opa, começa a olhar, começa a ter uma percepção diferente da vida, porque vai chegar, a conta vai chegar. E aí chegou nos 40, a mamãe ainda tem que perguntar se escovou os dentes. 40, e a pessoa ainda pergunta, que roupa que eu tenho que andar hoje? 40, pandemia, mamãe, papai, vocês podem colocar o lixo para fora? 40 anos de idade, papai e mamãe estão passando pela pandemia, preocupados com as coisas, com um monte de coisa, e o cabra está lá, no quartinho dele, no home office dele, e o mundo está aí girando. 50, tem alguma coisa aqui no microfone. Aí a pessoa chega nos 50 anos de idade, a percepção vai mudando. Amigos se casaram, construíram família, fiz escolhas erradas, a vida está passando, parece que alguma coisa está chegando. Isso se não chegou antes. Surpresa, a terrível tragédia, como muitos são ceifados na juventude. No meio de uma grande alegria momentânea e passageira da droga, vem a overdose, e aí tem que enfrentar a morte. Perdeu. Mas alguns, assim, dentro de uma trajetória, aí chega nos 60 anos, aí começa a olhar, porque o percurso daqui para lá começa a encurtar, e você começa a ter uma percepção que o seu dia a dia é mais valoroso. E acordar de manhã, a maneira de glorificar a Deus, ou de você procurar esse Deus, essa energia, começa a falar, eu estou meio perdido. Poxa vida, tem que esperar chegar nessa fase para ir perceber a realidade da vida. Para começar a enxergar que o mundo espiritual não é tanto faz. Não é tanto faz. Com todo o respeito, inclusive
para quem vive no mundo da religião, da espiritualidade, desse linguajar. Talvez você já experimentou pedras mágicas, místicas. Talvez você já comprou ídolos, tem um altar, tem uma devoção, inclusive católica, e misturado com o tal do cristianismo, e os santos. E aí tem Buda, e tem no hinduísmo, e tem no budismo, e tem naquilo, e tem na energia que eu quero pensar, no positivismo, na intelectualidade. Você vai lá na Fefelete, discursar os temas mais difíceis. Quem não sabe, Fefelete é o apelido lá da USP, lá na área de humanas. Todos os bichos grilos e malucos, e pipipipipopopopopó. E aí você pergunta, papai, a mamãe, ou alguém, e nós, e aqueles que caminham em Cristo. Irmãos, às vezes você tem perguntas. Paulo está explicando aqui para a gente o que está errado nesse mundo. Eu tenho batido na tecla com a questão. 2 anos de alguma coisa, de pandemia, disso, de medo, de temor, de mortes, de bagunça na política, na economia, guerra agora. É uma guerra que eu não sei se você está prestando atenção. O que é essa guerra? A dimensão que é isso na Europa e a bagunça que está vindo na próxima sequência. Eu não sei se você está percebendo que, não é tipo assim, vamos esperar comendo biscoitinho aqui, que logo, logo lá vai acabar. Tudo indica que essa guerra vai longe. Porque você está falando de um país que o mundo ocidental não conhece, que é chamado hoje de Rússia, mas que já foi a União da República, lá, eu nem lembro do nome correto, soviético, e que antes disso já foi outras coisas, e é uma cultura milenar. É que nem quando nós do Ocidente falamos da China. Irmãos, a China fala, tem que passar um governo? Passou. Uma cultura milenar, de tradições, de coisas construídas ali que nós não sabemos o que é esse negócio. O Brasil mesmo que tem 500 e poucos anos, você não entendeu o que é cultura milenar. Cultura milenar é o seguinte, o que eu estou esperando aqui acontecer é uma geração só que falta? Só uma geração? Eu espero. Irmãos, é o que está acontecendo na França. França. É a França da igualdade, da fraternidade, da não sei o quê, das grandes academias da humanidade, do pensar, da filosofia, do humanismo, e papapá. Faça uma experiência simples. Busque qualquer texto, referência geopolítica e econômica sobre a França de 20 ou de 30 anos atrás. Você tenta observar o que esse grupo que estava no poder negligenciou ou fez uma escolha sobre questões migratórias, sobre questões disso, daquilo, de abertura e tal. Não quero entrar no... Isso aí dá uma série de conversas. E aqui estamos falando da palavra de Deus, não estou falando agora sobre o que está obscurecendo na vida das pessoas. Aí você vê o que está acontecendo na França de agora e aguarde, aqui não é profecia, é você observar o mapa geopolítico. Aguarde a França de daqui a 20 anos. Aguarde, para você entender o que é o grupo religioso que hoje já impera ali, e que é um grupo, Estado religioso, nação, tem os nomes que a gente usa, que eu não quero aqui encher vocês com essas terminologias, porque uma parte da minha praia é sociologia e política na minha formação, aí eu gosto desses assuntos. Mas quando você traz para a palavra de Deus, no fundo de tudo isso, sociedade obscurecida. Escolheu, preferiu ignorar a Deus. E aí você vai ver as consequências dessa escolha nas próximas gerações. E o que nós estamos vivendo agora, por que não acordou? Por que não está tendo um avivamento espiritual no meio da igreja? Porque na própria igreja tem gente caminhando, fazendo escolhas que tem colocado você. Eu não sei quem, mas tem colocado parcela dessa igreja também um caminhar que parece que está obscuro, que não está enxergando a realidade. Igrejas que estão abraçando valores de mundo, mas com uma força tão forte que eu estou assustado, irmãos. Tenho queridos, ainda irmãos em Cristo, mas aquelas 7 cartas de Jesus dá ao apóstolo João em Apocalipse, como aquilo se renova a cada geração da história da igreja.
aquelas 7 cartas, como você vê sobre igrejas mornas, pessoas que abraçam a cultura da sua época? Parece que a proporção das pessoas que ficam firmes, segurança em Jesus, nas verdades em Cristo Jesus da sua palavra, olha, não quero falar de porcentagem, a questão não é essa, mas é menos do que às vezes a gente pensa. E muito do que você está vendo, Cristo para cá, é Cristo para lá, e Jesus é Senhor daqui, Senhor dali, é mesmo? É mesmo? Só porque colocou no portal da cidade que Jesus é Senhor de tal cidade, você da Crentolândia fala, glória a Deus, agora temos um portal na cidade escrito, Jesus é Senhor de Santo André. E a igreja diz, amém. O que mudou? O que mudou na injustiça, na corrupção, nos lares bagunçados? Irmãos, o diabo cura. É doença, o teu problema é ser curado do câncer? O diabo cura. Muito do que você vê no mundo espiritual de cura e um monte de coisa aqui é real. Não é charlatanismo não, tem muita coisa charlatã ali. Do charlatanismo também. Muito engano. Mas tem muita coisa ali que é verdade. Seu problema é dinheiro? É ganhar mais? Não precisa de Bíblia. Não precisa de culto. Tem outras técnicas para você aprender. Por isso que tem tanta gente ímpia ou não caminha com os valores do Senhor e é rica, é próspera, ou estamos falando besteira? Ou você não conhece alguém que é rico e adúltero? Que é rico, tem tudo, e é podre nos valores morais, pessoais. É esse o problema? Meu amigo, minha amiga, desculpe, o Evangelho não é essa a resposta para você, não. O Evangelho é aquele que vai falar, está ganhando bastante, seja bom mordomo disso. Você pode desfrutar. Você vai abençoar quem? Com isso que eu estou te colocando na mão. Você tem saúde hoje? Ou você está doente? O Evangelho, a resposta não é, irmãos, quem está aqui? O Ronaldo fez uma oração com a igreja, nós oramos juntos. Lógico que a gente respeita, ama, chora. E você está passando por uma enfermidade? Meu irmão, chega aqui, vamos orar. Vamos clamar a Deus junto, mas olha, eu preciso te falar também, você está preparado para estar com o Senhor? Porque o Evangelho, meu irmão, prepara você para o dia da glória em Cristo Jesus. Não é apenas, eu estou enfermo. É lógico que a gente se abala, é lógico que a gente chora, é lógico que tem um dia que se acorda e acorda mal. Não é sobre isso, que você agora vira um crente Frankenstein esquisito, que, olha, eu não posso me expressar, não posso falar realmente o que está no meu coração, porque senão o que vão pensar lá na igreja, né? Se eu chegar assim, irmão, chega como você está. E apresenta a tua vida ao Senhor como você está. Mas o convite do Evangelho é, como você está, adore. Como você está, louve. Mas, se chegou aqui em pecado, arrependa-se. Chegou aqui, sua vida precisando de conserto com o outro, peça perdão. Se chegou aqui e precisa de acerto nas suas finanças, aprenda o que é ofertar a Deus, mas não no aspecto de manipulação de dinheiro, de valor, por causa de uma igreja local, isso, aquilo, outro. Tudo que você vê deturpado aí, que está deturpado muita coisa mesmo, mas aprenda que é o princípio. Você oferta porque você adora a Deus, você oferta e serve porque sabe que isso é bom, que isso é correto, que Deus é digno. E aí, quando Deus cura, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele ainda cura. Quando Deus levanta o abatido, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele é Deus presente. Quando você chega aqui, está perdido, Ele é ainda o Deus da tua salvação, e a gente vai glorificar o Senhor. E quando chegar o dia do meu funeral, que seja um dia de louvor e adoração a Deus. Para falar, servo bom e fiel. Eu quero ouvir essa palavra, porque nossa caminhada em Cristo é sobre ser fiel ao Senhor. Não é sobre ser, você foi o cara mais vencedor na terra? Você foi o cara mais badalado no mundo gospel? Para de besteira. Sempre vai ter alguém mais bonito que você. Sempre vai ter alguém com mais dinheiro do que você. Sempre vai ter alguém que é mais do que você. Então, sobre a caminhada na vida, não é agora minha empresa bombou, agora minha casa é não sei o quê. Irmãos,
questão é o seguinte, com aquilo que Deus te dá hoje, está desempregado? Está viúvo? Está separado, inclusive? Está com isso? Qual que é a tua situação? Mas com o que você é hoje? Seja fiel ao Senhor. Nessa caminhada. Hoje eu não posso ofertar na igreja. Amém. Seja fiel naquilo que você está convicto hoje. O Senhor vai prover na tua vida. Hoje eu não... Seja fiel. Caminhe em fidelidade. Fidelidade em fidelidade. Porque é isso. O Evangelho é isso, irmãos. O Evangelho muda a forma como nós enxergamos a realidade. Eu vou voltar nesse ponto, porque para muitos a realidade de uma UTI é morte. Ai, meu pai. Ai, a minha mãe vai morrer. Ai, é o meu filho, a minha filha. E de novo, por favor, é lógico que com todo o respeito, há pessoas que estão com uma angústia hoje, que dói, que aperta. Mas a palavra do Evangelho é, meu irmão, fica firme, porque o nosso Deus conhece a sua dor. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim e você quando nós não éramos dignos. Quando Jesus morreu, é o Filho de Deus que morreu em meu e no seu lugar. Nosso Deus conhece as nossas dores. E Ele se aproxima de nós nesse momento. Desculpa, eu não sei porque Deus cura um e não cura o outro. Desculpa, eu não sei porque a tragédia alcança um e não alcança o outro. A Bíblia não responde isso. A Bíblia apenas responde que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo que Satanás, ou esse mundo caído em trevas, intentou para o mal, faça como José no Egito, quando encontra com os irmãos estão desesperados, porque agora José é governador. Mas espera aí, esse é o José que vocês bateram, venderam, pisaram, e tantos anos depois, ele agora se revela como governador do Egito. E agora, o que vai acontecer conosco? E José, então, eles estão com medo que o pai está para morrer, e quando o pai morrer, então aí José vai se vingar. E José fala, não. E ele dá um nome, o mal é mal, mas o mal que vocês intentaram contra mim, Deus estava planejando. Deus pegou esse negócio que era mal, que era pecado, que era ruim, mas Ele transformou aquilo para proteger o povo de Deus, a família de José, seus irmãos, a descendência e tudo aquilo que viria após aquilo. Então, meu irmão, a igreja, ela não se propõe a, olha, senta aqui com seus questionários, que a gente vai sair aqui com a turma, os universitários cristãos respondendo as dúvidas de teologia, da vida, de finanças. Então, a pior coisa que tem, irmãos, é um crente que sabe responder tudo. Já encontrou esse amigo? Tem resposta para tudo. Porque é o seguinte, irmão, no dia do velório, chore. Console. Só não tenta justificar Deus, porque tem gente que vai para o velório como advogado do Senhor. Olha, eu fui imbuído aqui para justificar por que fulano morreu no dia de hoje. Por que o câncer foi dessa maneira? Olha, porque está escrito. Meu irmão, sai dessa piração. Isso só vai te enlouquecer. Só vai te afundar. Agora, vamos voltar para o texto, porque senão não termina essa mensagem hoje. As pessoas estão em trevas, irmãos. Aquele que não tem Deus, e a gente vai estudar isso no capítulo 2, logo no começo, daqui a alguns domingos. Deus permitindo. Deus fala, o Senhor fala, Paulo ensina aqui no capítulo 2, que estávamos mortos espiritualmente. Estávamos mortos. Como é que você tem vida se você está morto? Pessoal, faça alguma coisa. Eu estou morto. Como é que você faz com o morto? Morto espiritualmente, porque é assim que você tem na tua família. Talvez a tua vida, você está ouvindo essa palavra hoje, está se identificando com você mesmo. E como é que eu saio dessa se eu estou morto espiritualmente? Se eu estou nas trevas, se está escuro. Mas veja como é que você pode hoje enxergar a beleza, a grandeza, a glória e o Deus digno que nós estamos falando aqui. A palavra de Deus, que é o Deus que Paulo está nos apresentando aqui. 2 Coríntios 4, versículo 6. Paulo diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração.
Irmãos, aqui é a resposta para essa tal iluminação que Paulo está falando em Efésios 1:18, quando Deus, em sua soberania, diz que haja luz no seu coração, no meu coração, no nosso coração. É Deus que faz. É Deus que faz que os olhos do coração passem a enxergar, ver. E quando isso acontece, é por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus. Por meio da palavra de Deus, temos luz. Por meio da palavra de Deus, temos luz. E ele vai dizer, continuando o texto de 2 Coríntios 4:6, para a iluminação do conhecimento da glória. Que glória é essa? É isso que nós estamos falando. Como enxergar a beleza de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. E Paulo está dizendo aqui, para a iluminação da glória de Deus. E como é que nós vemos Deus? Como? Face de Jesus Cristo. Face de Jesus Cristo. É o texto, está escrito na Bíblia isso. É 2 Coríntios 4:6, é o final do versículo. Quer ver Deus? É Jesus. Quer ver a glória de Deus? Esse Deus vai iluminar os olhos do teu coração. Ele soberanamente vai iluminar o teu coração, para você enxergar a glória dele. Sem isso, não tem o que fazer. Por isso que é hora de clamar. E é interessante que Paulo, nesse texto, está citando 3 coisas que Paulo está orando para que Deus ilumine. A sequência do versículo 18. Paulo está falando que Deus ilumine os olhos do nosso coração e que saibamos o quê? Qual é a esperança da vocação de vocês? Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E olha como é que ele diz com força. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Então, parece que Paulo, nessa sequência, ele está respondendo e enfatizando aqui, para colocarmos a nossa atenção. Você, coloque a sua atenção, coloque os olhos do coração. Aprenda a focar, a valorizar. Qual é a esperança? É saber qual é essa esperança. Qual é essa riqueza da glória? Qual é a suprema grandeza do poder de Deus? É aprender a descansar sobre essas verdades. E é por isso que eu estou falando, irmãos, eu não estou falando aqui para ficar repetindo e sendo chato, porque falta repertório do que falar aqui a cada domingo. Eu estou falando para você, leia Efésios. Você não consegue ler com profundidade ou com mais tempo, mas leia algo. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo, o Senhor vai dar luz suficiente para você dar o segundo passo. E Ele vai continuar dando luz para dar o outro passo, porque lâmpada para os pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Salmo diz isso. Irmãos, é ter vontade. Lembra do querer? Sobre vontade. É sobre aquilo que você deseja. Então, é desejar conhecer a Deus, a sua riqueza. Desculpe, você conhece a riqueza do Senhor, não é lendo cada dia livros de mais teólogos, mais pensadores cristãos, mais livros de filosofia. Irmãos, tudo isso eu amo, eu gosto, mas não substitui aprender a amar a palavra de Deus. Dê pequenos passos nessa direção. Comece a se alimentar nisso que é o alimento verdadeiro para a tua alma. Mas comece. Hoje, se você conseguir, prepara. A xícara de café é deliciosa, não tem problema nenhum. Pega o ovinho de Páscoa que você ganhou, talvez, ou pega lá do filhinho, da filhinha. Deixa ele ver, né? Porque vai pegar escondido, que aí pega mal também, né? Não vai combinar, mas ele vai compartilhar, ela vai compartilhar com você. Desfrute de 20 minutos da sua tarde na presença de Deus, com a palavra de Deus. Por favor, estamos no Brasil, ano de 2022. Por favor,
Você tem disponível a versão e a tradução da Bíblia que você quiser em português. E, por favor, não estou falando de comércio bíblico aqui, evangélico, nada disso. Aliás, tem muita tranqueira com formato de Bíblia também à disposição. Mas é por causa de dinheiro? Baixa o aplicativo. Baixa o tal do YouVersion, que é uma igreja generosa lá nos Estados Unidos, que há alguns anos já doa sem cobrar nada de ninguém. E é o aplicativo com mais downloads, que fala, no mundo. São milhões de downloads já que teve o aplicativo de versão da Bíblia. E não cobra nada, não ganha nada, eles não compartilham seus dados, é grátis, tá? Escolhe lá a versão da Bíblia que você quiser. Mas hoje, poxa, você pode ter uma Bíblia confortável, com o tamanho do texto confortável, com uma versão, poxa, tem versões que tem um português mais belo. Aprenda a apreciar a beleza da versão e do esforço que foi feito para colocar isso na sua mão. Não é para comércio. Pessoas sérias com Deus, homens que se entregaram, que ofertaram, que financiaram por séculos e séculos. E hoje nós temos isso na língua portuguesa. Eu estou com essa versão que eu tenho falado para a igreja, eu vou falando, e espero que os irmãos vão percebendo. Estou adotando a Nova Almeida atualizada, porque em termos de língua portuguesa, é a melhor tradução que nós temos hoje. Você gosta da NVI? Tudo bem. Gosta da NVT? Eu já falei aqui. Tem dificuldade para alguns termos? Tudo bem. Tem a Bíblia na linguagem de hoje, que é uma tradução, uma paráfrase. Eu não sei o que é paráfrase. Não precisa saber agora, não. Mais para frente você aprende. Tudo bem. O importante é, entre ter versão nenhuma, tenha uma. Entre ter nada na tua mão, tenha algo. E aqueles que podem, por exemplo, não estou falando para fazer dívida, vai comprar a Bíblia aqui em 12 vezes no cartão, e aí inverter o valor do negócio. A gente está falando sobre ter a vida em ordem e paz no coração. Não é isso, tem coisa grátis, mas quer dizer que é uma escolha para muitos não ter a palavra de Deus. É escolha para muitos não ter algo que vai te dar prazer, inclusive. Poxa, estou com um texto legal. Eu curto coisas gráficas, de edição, de editoração. Quando eu diferencio um livro bem feito, não apenas pela escrita, é por apreciar. Tudo. É legal, é arte, é beleza. Mas o que principal? Você tem um texto bíblico. Você tem aquilo que é chamado palavra de Deus. Eu tenho algumas dificuldades para entender sobre isso. Eu vou falar para você então. Leia um livro chamado, se eu não me engano, é Uma Glória Peculiar. Se não for esse o tema, eu atualizo depois e compartilho no Face da igreja, é isso, né? O pastor John Piper, que eu estou citando aqui. É um livro que ele vai falar por que a Bíblia ela é verdade. Ela é verdadeira. Por que confiar na Bíblia? Ele vai dar um testemunho dele, de vida, em Cristo e tal. Mas ele explica com uma clareza, e não só pela clareza do ensino, mas com amor, para falar das coisas de Deus. E aí você vai lendo, sabe o que você vai lendo? Eu estou lendo. Aí você fala, eu quero ler a Bíblia, eu quero ler a palavra de Deus, eu quero separar mais tempo, eu quero achar brechas, oportunidades para ler na palavra de Deus, porque estou aprendendo. Agora, é o que Paulo está falando aqui. Paulo quer intensificar você a pensar sobre Deus, sobre a glória, a grandeza do Senhor. Qual é a esperança de vocês? Tem pensado sobre isso? Você está triste? Está abatido? Está com o coração pesado? Mas você tem refletido sobre a esperança da vocação de vocês? Ou o grande papo eu estou com depressão. A depressão está me levando para isso, para aquilo, Tudo bem. Há uma doença hoje chamada depressão, mas espera aí. Dá para perceber que tem um eixo na sociedade que saiu do lugar. Você está enchendo o teu coração de esperança? Não, estou enchendo de remédio só. Tomei remédio, agora é tarja preta, daqui a pouco não vai ter nem mais coisa de tarja, sei lá o que vai ter, para você ter acesso a algumas coisas. E aí é normal falar de adolescentes tomando remédio, é normal gente com 20 anos ter uma crise profunda que não sai da cama. Espera aí, está enchendo o coração da esperança? E agora também na igreja?
Ah, o irmão não veio aqui na igreja porque está em depressão, porque está em depressão. E a gente se acostuma com a palavra, se acostuma com isso, e aí vira o mal do século, dessa época, dessa era. E, por favor, não estou menosprezando crises que a gente vive, crises angustiantes, que inclusive servos do Senhor passaram, e muitos aqui passam. Há crises sérias. Mas espera aí, o adolescente não está nem pagando a conta da Vivo ainda, da internet, para jogar o videogame online dele e está em crise? Estou em crise porque do namoro, do não sei o que, tal. E quantos você tem? Eu tenho 13 anos. Espera aí, papai e mamãe, 13 anos e está com o papo, a preocupação é amorosa, e você está cego sobre isso? É para estar preocupado com a vida, é para divertir com os amigos, no outro sentido. Aí está um monte de coisa acontecendo. Desculpe, o coração está se enchendo da esperança. E a palavra de Deus fala, não é remédio, é filme de terror, é filme de não sei o quê, é jogo de videogame, é dormir 4 horas da manhã. É uma vida bagunçada, mas está tudo bem lá em casa. Tudo bem. Espera aí, como está tudo bem? Eu não vou nem citar aqui um outro exemplo, porque vai ferir o coração de muita gente sensível com alguns assuntos dessa época, fica para uma outra oportunidade. Mas, irmãos, eu vou dar uma brecha aqui, porque é uma coisa que está fora de controle. Esse mundo pet no nosso entorno, de gente que tem convênio, que paga, é endividado, a vida financeira é um caos, mas o cachorro tem hospital. O cachorro tem remédio. O cachorro dorme entre o marido e a mulher. O cachorro está na intimidade do lar. O papagaio não pode, porque senão vai contar coisa. Né? Tem que ser aquele... Né? Espera aí. Está fora do normal. E você está preocupado com o que está errado na tua casa, com a tua família. O mundo está na obscuridade. Está na obscuridade. Está na escuridão. E por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu vou repetir aqui. Eu lembro, na Copa do Mundo, daquela tragédia que o Brasil perdeu de 7-1, e o pastor Michel, meu querido amigo, que era diretor do seminário que eu estudei lá na Inglaterra, ele francês, né, o Brasil, não bastava o Brasil ter perdido a Copa de 98, e eu estar na casa dele. Ele teve que vir para o Brasil e assistir na casa dos meus pais o Brasil perder da Alemanha de 7-1 aqui no Brasil, para olhar para mim e perguntar, o que está acontecendo? E eu lembro andando com ele aqui, já contei isso aqui na igreja, a gente andando, e ele falando assim, o teu país está em crise e tal, mas o que é isso aqui? Porque ele não se conformava com os hospitais veterinários, com as lojas pets. Ele falou, isso aqui não é país pobre. Não. Irmão, vai para Burkina Faso e veja lá quantas lojas de pet vai ter. Por favor, irmãos. Eu não estou falando aqui que você não pode ter bichinho, você não pode ter carinho. Eu já tive um monte de coisa. Por favor, não estou falando agora, o pastor Lé é contra ter cachorro em casa. Não, não é isso. Toda criança gosta, divirta-se, faz tudo. Mas tem muita gente vivendo um desequilíbrio emocional, tudo. Isso é só um sinal, irmãos. Isso aqui é só a ponta do iceberg. Aí para baixo você quer ter a cura, que tem um avivamento espiritual, aquela igreja, glória a Deus. Mas a gente está capenga de um monte de outras coisas que são fundamentos. Aquele ali está com problema assim, aquele lá não sei o quê. É a questão da sexualidade precoce. Agora é a erotização das crianças na idade mais cedo possível. É a coisa da ideologia do gênero. A vida. Sim, são crises sérias da nossa época. São assuntos complicados. Eu não sei o que isso vai dar. Mas Paulo está falando aqui, tá bom, tá bom. Ó, o mundo está um caos, você já entendeu. Eu preciso terminar a mensagem também hoje, nós vamos ter ceia. Páscoa é feriado, mas a gente precisa sair daqui em algum momento. Meu irmão, é o seguinte. Paulo está falando aqui o tempo todo. Esperança, glória, poder. Não deixa passar teu olho despercebido no texto da palavra de Deus. Não perceber, peraí. Pensar mais sobre essa esperança, sobre a glória dessa herança nos santos.
sobre a grandeza do seu poder sobre nós. Paulo está pedindo, e eu vou terminar. Tem o espírito de sabedoria e revelação. Venha sobre nossas vidas para iluminar os olhos do nosso coração. Porque só assim nós vamos valorizar, dignificar, não sei se existe essa palavra, mas Deus que é digno, sua glória, sua beleza, sua majestade, só vai enxergar isso, se isso for revelado a você. Esse conhecimento de Deus. E aí Paulo fala primeiro sobre essa esperança da vocação. E aí ele vai falar então sobre essa riqueza da glória da sua herança. Não é interessante que essa certeza da glória da sua herança, é como ele falando sobre certeza, segurança, ele vai dizer a suprema grandeza do seu poder. Irmãos, vai chegar o dia do Senhor. O dia do Senhor se aproxima para todos nós. E quando chegarmos lá, aqueles que estão em Cristo, haverá uma gloriosa herança nos aguardando. E sim, vamos chegar lá. Por quê? Porque há um grande poder. Há um poder que Paulo está dizendo aqui, supremo, que garante a todo aquele que crê será salvo. Como é que nós sabemos disso? Versículos 20 a 23, eu vou terminar apenas com a leitura, porque nós vamos meditar, Deus permitindo, domingo que vem. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Páscoa, aleluia, entrou aqui a palavra, né? Tinha que citar Páscoa em algum momento nesse culto. Ressuscitou, sim, ele vive, mas diz mais, fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, realidades espirituais verdadeiras. Há diversas camadas nesse negócio, mas diz que Jesus está onde? Acima. Acima de todo nome. É por isso que ao nome de Jesus os espíritos malignos saem. Não é brincadeira. E aí, domingo que vem, a gente vai falar sobre isso. Porque é a hora da gente meditar nesse mundo espiritual verdadeiro, mas que a Bíblia fala, e Jesus está acima. E por quê? E diz aqui, não só no presente século, irmãos, não é para agora apenas. Diz que também no vindouro. É para todo sempre. Jesus está acima, reinando para todo sempre. É no mundo vindouro também. Vamos morrer aqui, mas Jesus já está ali. Já está lá reinando soberanamente. É por isso que a morte, ela não é mais um medo que vai ficar travando. E agora? Vou passar por aquela porta ali ou não? Passa, meu irmão, porque Jesus está ali te dando a mão do outro lado no mesmo momento, te acolhendo. Oh, glória a Deus. E fala, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Domingo que vem a gente medita. Isso é suficiente. Feche os teus olhos, vamos orar. Pedir para o irmão Josué vir aqui à frente também, já se posicionar aqui. Nós vamos participar da ceia do Senhor nessa manhã de Páscoa. Porque a ceia, não é no primeiro domingo? É também. É apenas nossa tradição para facilitar nossa forma de se organizar. Mas hoje a gente vai celebrar a ceia pelo significado da Páscoa. Talvez te surpreendeu. Quem está em casa online também. Mano, foi avisado que ia ter ceia e tal. Precisa de aviso? É ceia. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Já é motivo. Então vamos ficar firmes agora. Fecha os teus olhos. Eu não sei como essa palavra chegou ao teu coração. Mas ora primeiro por você. Ora pela sua vida. Orar é conversar com Deus. Colocar o que está no teu coração diante do Senhor. Não se preocupe com as palavras eloquentes. Ore, apresenta a tua família.
Apresenta pessoas que você ama ao Senhor e sabe que estão obscurecidas, vivendo em trevas, na escuridão, mas ore. Assim como pode ser na tua vida, que o Senhor também ilumine a vida do meu marido, do meu filho, da minha filha, do meu amigo, não sei quem, mas a igreja ora. A igreja não convence, a igreja ora, intercede e é testemunha. Deus te sustente para testemunhar do Senhor. É Ele que abre os olhos, Ele que ilumina, Ele que salva soberanamente. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. A carga está pesada? Ore, continue intercedendo. Continue sendo uma testemunha fiel, obediente ao Senhor. Ver com integridade. Ser sustentado pelo Senhor. Crendo nessa promessa do Senhor. Ele é o Deus que ainda ilumina os olhos daqueles que são dele. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Obrigado nesse dia de Páscoa, meditar nesse texto. Podemos agradecer aqui, Pai, com a maioria daqui que está reunida aqui que já experimentou um novo nascimento em Cristo Jesus, perdão dos seus pecados, ter os nossos olhos iluminados por esse espírito de sabedoria e de revelação, e o Espírito Santo que está em nós. Ó Senhor, cada um aqui tem uma circunstância, uma dificuldade, uma luta, uma situação que agora ora, clama e intercede. Situações na sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, na fase talvez que está vivendo, mas que envolve outra pessoa. Meu Deus, age com misericórdia, amor e graça. Transforma isso para a tua glória. Muitas vezes nós não sabemos como orar, ó Pai. E aqui não sabemos como apresentar a diversidade de circunstâncias que estamos vivendo e caminhando aqui, Senhor. É pesado demais para cada um de nós, mas é o Senhor que ouve, que conhece e sabe nossas angústias, dores e lágrimas. E com esperança nesse supremo poder, a gloriosa herança que o Senhor promete àqueles que são do Senhor, nós oramos com fé, por já termos recebido as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É no nome do teu Filho amado Jesus que oramos. Amém e amém.